A gente sabe que quando uma empresa normal faz uma dívida, isso gera uma despesa que impacta no lucro da companhia. No caso dos bancos é diferente, eles pegam o emprestado daquele correntista que investe em um CDB ou aplica na poupança por uma determinada taxa de juros e empresta esse mesmo dinheiro a outros clientes, só que cobrando juros bem maiores. E é assim que os bancos lucram, eles ganham margem financeira com a diferença entre esses valores, chamada de spread bancário. Basicamente, o banco precisa se endividar para lucrar, e é por causa dessa característica que a leitura dos balanços das instituições financeiras é bem diferente das de outras empresas. Vamos lá, quando você pega o balanço de um banco, provavelmente vai logo procurar saber o lucro que a empresa teve no período, certo? E aí você vai dar de cara com pelo menos dois números: o lucro líquido contábil e o lucro recorrente ou gerencial. Mas não precisa se estressar com isso, porque conceitualmente a diferença entre os dois é relativamente simples. O lucro contábil é uma conta resumida, vamos dizer assim, do total do faturamento menos o total de custos que a instituição teve no período. Já a conta do lucro recorrente exclui os chamados itens extraordinários, ou seja, valores pontuais que podem aumentar os custos ou até mesmo impulsionar os lucros do banco, mas não fazem parte do dia a dia da instituição. Se você tem ações de um banco ou pretende comprá-las, um indicador super importante é o ROI, sigla em inglês para Retorno sobre Patrimônio Líquido. Patrimônio líquido é o dinheiro dos sócios da empresa e os lucros que foram incorporados ao capital do banco. O ROI é a relação entre o lucro da companhia em um determinado período e esse patrimônio. Vamos dizer que o resultado dessa conta deu 18% de ROI. Isso significa que cada 100 mil reais do patrimônio geram 18 mil reais de rentabilidade. O ROI é um indicador usado na precificação das ações e quanto maior ele for, o banco tende a ser mais bem avaliado na bolsa em termos de preço. O ideal é que o ROI esteja acima da taxa básica de juros, a Selic, pois se for inferior, significa que o patrimônio da empresa gera menos retorno do que as aplicações de renda fixa. Além do dinheiro captado com clientes, o banco também utiliza o próprio capital para conceder empréstimos e maximizar lucros. Só que quanto mais ele compromete o patrimônio nessas operações, maior é a chance de não conseguir honrar com suas obrigações. Esse risco é medido pelo Índice de Basileia, um indicador de solvência que mostra o quanto o banco preserva de capital próprio em relação aos empréstimos que faz. Vamos supor que o índice de Basileia de uma instituição financeira seja de 15%. Nesse caso, a cada R$ 100 reais emprestados, o banco tem 15 de patrimônio. Atualmente, o limite mínimo para o índice de Basileia é de 11%. Se o banco tiver menos que isso, ele corre mais riscos de quebrar. Por outro lado, quanto mais capital o banco tiver para cobrir perdas, mais seguro ele vai ser e seu índice de Basileia será maior. Outro indicador típico de balanços do setor bancário é o PDD, as provisões para devedores duvidosos. É o dinheiro reservado para cobrir empréstimos que podem não ser pagos pelos clientes dos bancos. Um indicador que tem relação direta com a situação da nossa economia. Em períodos difíceis, o PDD dos bancos costuma aumentar porque o risco de inadimplência é maior. Vale salientar que provisão não é prejuízo, porém impacta o lucro do banco porque o resultado é ajustado de acordo com o risco dos empréstimos. A perda só é contabilizada de fato no balanço quando o devedor deixa de pagar e entra no registro de empréstimos inadimplentes, ou NPL, sigla em inglês para Non-Performance Loans. É importante acompanhar também a evolução da carteira de crédito do banco. Quando ela cresce, significa que a instituição financeira está emprestando mais e vai ganhar mais juros, certo? A resposta é sim, caso a instituição tenha sido criteriosa na concessão do crédito. Mas a resposta também pode ser não, se os empréstimos foram feitos sem levar em consideração a capacidade dos devedores de pagar por eles. Agora que você já conhece os principais indicadores presentes nos balanços dos bancos, experimente fazer uma comparação entre os resultados das instituições financeiras,
para saber qual está se saindo melhor. Dá um like aqui no vídeo, compartilha e se você ainda não se inscreveu no canal do InfoMoney, faz isso agora. Até a próxima!